Olá, gente, boa noite, tudo bem? Como vocês sabem, a Universidade Católica, fazendo a parte dela nesse momento tão importante e preocupante para todos nós, suspendeu as aulas presenciais, justamente, porque nesse momento a redução máxima do convívio social é extremamente relevante. Então, é muito importante que cada um de nós faça a sua parte, para que juntos a gente vença a batalha contra o coronavírus, essa situação que está nos preocupando tanto, que está nos deixando tão angustiados e que sim demanda um esforço coletivo, Repito, cada um dentro das suas possibilidades deve se resguardar ao máximo possível, diminuir tanto quanto possível esse convívio social e é justamente o que a gente está fazendo aqui. A UCPEL, ela deu a opção, aos professores de escolherem a forma como iam continuar passando o conteúdo para vocês, para que a gente não tenha o prejuízo do nosso plano de ensino, do que foi proposto no início do semestre. E eu, Juliana, optei por gravar esses vídeos, que serão disponibilizados para vocês via YouTube, juntamente com material complementar, o que eu entendo, ser o mais próximo possível das nossas aulas presenciais. Claro que a gente não tem o quadro que eu costumo usar com vocês, mas a gente não tem esse contato, direto meu com vocês, mas a gente acaba mantendo esse vínculo e continua, com essa aula da minha apresentação, através, do material complementar, e vocês vão poder ter esse material gravado para recorrerem a ele sempre que precisarem. Lembrando que eu estou à inteira disposição de vocês para responder quaisquer dúvidas, seja através das redes sociais, seja através do e-mail institucional. O importante aqui é que a gente continue em contato, que a gente continue vencendo o conteúdo da melhor forma que nós temos disponível, E que vocês compreendam a matéria, retirem dúvidas sempre que tiverem e mantenham o contato comigo, certo? Já peço desculpas antecipadamente, estou tentando fazer o melhor possível aqui com esses vídeos, mas não tenho nenhuma experiência nisso, prometo tentar melhorar cada vez mais para que fique cada vez melhor, esse nosso material. Então, seguindo adiante, na semana passada a gente terminou de ver o nosso primeiro direito real sobre coisa alheia de gozo ou fruição, que foi o direito real de superfície. Hoje a gente começa a ver o segundo real de gozo ou fruição, direito real sobre coisa alheia de gozo ou fruição, que é o usufruto, É considerado o direito real sobre coisa alheia por excelência. E esse é um que a gente costuma ver bastante na prática, no nosso dia a dia. Bom, o usufruto, ele é o direito de usar uma coisa pertencente a outra pessoa e retirar utilidade dela, retirar frutos, gozar desta coisa, sempre preservada a sua substância. No dito popular, eu até comentei, brinquei com vocês no início do semestre, as pessoas chamam esse instituto de usos e frutos. É claro, isso está errado, Nós sabemos, o nome é usufruto, mas não é de todo errado falar em usos e frutos, justamente porque o usufruto, ele justamente é constituído, pelo direito que o usufrutuário tem de usar e retirar utilidade da coisa pertencente a outra pessoa, sendo que esta outra pessoa tem justamente o direito à substância dessa coisa. Bom, portanto, aqui no usufruto, a gente tem o desdobramento dos atributos da propriedade, aqueles atributos lá do acróstico GRUDE, que a gente já está careca de saber, na figura de duas pessoas, o usufrutuário e o nuproprietário. O usufrutuário, portanto, ele vai ter em suas mãos os direitos de usar e gozar ou fruir dessa coisa, de forma temporária. Já o nuproprietário, denominado nuproprietário justamente porque está desnudado dos atributos de usar e gozar, ele tem em sua mão a prerrogativa de dispor da coisa e a expectativa de recuperar a propriedade plena dela, findo o usufruto. Propriedade plena é aquela, como nós sabemos, através da qual uma pessoa tem em suas mãos todos os atributos da propriedade, certo? Seguindo adiante, o Tartucci, ele diz que do ponto de vista estrutural,
a gente tem o fracionamento perfeito e uniforme dos atributos da propriedade aqui no usufruto. Justamente porque dos 4, 2 ficam nas mãos do usufrutuário, que vai poder gozar ou fruir e usar a coisa, e o direito de reivindicar e o atributo de dispor ou alienar ficam na mão no proprietário. Eu trouxe para vocês no material um julgado importante do STJ, o RESP 120-2843 do Paraná, de 28/10/2014, no sentido de reconhecer a legitimidade do usufrutuário de propor uma ação petitória para defender esse seu usufruto vitalício. O STJ disse, recurso especial, ação petitória, ação reivindicatória, usufruto, direito real. Cuida-se de ação denominada petitória reivindicatória, proposta por usufrutuário, na qual busca garantir o direito de usufruto vitalício sobre o imóvel. Cinge-se a controvérsia a definir se o usufrutuário tem legitimidade / interesse para propor ação petitória reivindicatória para fazer prevalecer o seu direito de usufruto sobre o bem. O usufrutuário, na condição de possuidor direto do bem, pode valer-se das ações possessórias contra o possuidor indireto, no proprietário. Desdobramento da posse a gente já conhece. E, na condição de titular de um direito real limitado, ou seja, o usufruto, também tem legitimidade e interesse para propor ações de caráter petitório, tal como a reivindicatória contra o nu proprietário ou mesmo contra terceiros. Então, aqui o STJ reconheceu a legitimidade do usufrutuário tanto para propor ação possessória, por justamente possuir a posse direta desse bem, permanecendo a indireta nas mãos do nu proprietário, como legitimidade para propor ação petitória, certo? Seguindo adiante, a gente passa para o estudo das características desse nosso direito real de usufruto. Bom, primeira grande característica do usufruto é justamente a coexistência harmônica dos direitos do usufrutuário, de usar e gozar, com os direitos do nu proprietário, de reivindicar e dispor da coisa. Aqui, tanto os atributos que estão nas mãos do usufrutuário quanto os que estão na mão do nu proprietário coexistem de forma harmônica. Segunda característica do usufruto é que não é permitido ao usufrutuário alterar a substância do bem. Lá no inicinho, quando a gente estava vendo o conceito do usufruto, eu falei que o usufrutuário tem os direitos, os atributos de usar e gozar da coisa, ressalvada a sua substância, justamente porque o nu proprietário ele tem a expectativa de ter a propriedade plena desta coisa, findo o usufruto. E dessa forma, diante dessa expectativa, a substância dessa coisa deve ser, sim, preservada. Terceira característica do usufruto é que ele é um direito real sobre coisa alheia, justamente por se revestir de todas as características de direito real sobre coisa alheia, conforme nós estudamos lá no início do semestre. Quarta característica, e muito importante, o nosso usufruto, ele é sempre temporário, característica primordial também do usufruto. Quinta característica, o usufruto ele é inalienável. Vejam bem, o direito de usufruto é inalienável, porém, a cessão do seu exercício a título gratuito ou oneroso é permitida. O direito é inalienável, a cessão do exercício a título gratuito ou oneroso é permitida. O 1393 do Código Civil diz: não se pode transferir o usufruto por alienação. Ponto. Inalienável. Mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Então, a pergunta é: o usufrutuário, a pessoa que tem o usufruto a seu favor, pode alugar a coisa para outra pessoa? Se o usufrutuário tem o direito de retirar a utilidade da coisa, ele pode, portanto, alugar essa coisa. Ela não está alienando o direito real de usufruto. Ele está cedendo a título oneroso no contrato de locação o exercício desse direito.
Sim, é possível. Assim como é possível também a título gratuito, se assim desejar o usufrutuário. Sexta característica, né? Sobre o prisma do usufrutuário, o usufruto é insuscetível de penhora. Ele é inalienável, portanto, é impenhorável. O direito em si não pode ser penhorado, mas a nua propriedade pode. Por isso que eu disse que, sob o prisma do usufrutuário, o usufruto é também impenhorável. Isso decorre da inalienabilidade que a gente viu um pouquinho antes. Mas a nua propriedade pode sim ser penhorada. É o que disse aqui o STJ no RESP 925.687 do Distrito Federal. Ó, direito civil, penhora sobre a nua propriedade de imóvel gravado com usufruto vitalício. Possibilidade. A nua propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em esta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja a extinção desse usufruto. O usufruto é sempre temporário, portanto, é possível que haja a penhora da nua propriedade. Essa penhora é possível, vai se realizar, sempre permanecendo o usufruto até a sua extinção. E aí, a gente tem que estudar qual é o objeto do nosso usufruto, sobre quais bens pode recair o usufruto. E eu já adianto que o objeto do usufruto, ele é super amplo, né? Olha só, o 1390 vem nos mostrar o quão amplo é o objeto, né? Pode ser o objeto do nosso usufruto. Ó. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte dele, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. Então tá aí, o usufruto pode recair sobre um ou mais bens, móveis ou imóveis, um patrimônio inteiro ou parte dele, podendo abranger também os frutos e utilidades deste bem. O 1392, ele vem dizer: salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. A luz aqui no meu rosto não me deixa enxergar muito bem. Parágrafo 1º. Se os acessórios e os acrescidos houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, fim do usufruto, as que ainda houver, e das outras o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou, não sendo possível, o seu valor estimado ao tempo da restituição. Parágrafo 2º. Se há no prédio em que recai o usufruto florestas ou recursos minerais a que se refere o artigo 1220, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhe a extensão de gozo e a maneira de exploração. Parágrafo 3º. O usufruto recai sobre universalidade, vejam, pode recair sobre universalidade ou quota parte de bens. O usufrutuário tem o direito a parte do tesouro achado por outrem e o preço pago pelo vizinho do prédio usufruído para obter meação em parede, cerca, muro, vala ou valado. Direitos de vizinhança que a gente, estudou no semestre passado. Já a gente vai aprofundar um pouco esses parágrafos. Seguindo adiante, visto o conceito do usufruto, as características do nosso usufruto e o objeto dele, a gente precisa diferenciar o usufruto de outros institutos no mundo jurídico que ficam muito perto dele, mas que não podem se confundir com ele. O primeiro é o fideicomisso. Qual seria a diferença do usufruto para o fideicomisso? Primeira diferença é: o usufruto, ele é um direito real sobre coisa alheia e se reveste, portanto, de todas as características de direito real, como a gente viu ali nas características. Enquanto o fideicomisso é uma espécie de substituição testamentária, e nós vamos estudar o fideicomisso mais profundamente lá em Direito das Sucessões. Bom, primeira grande diferença é essa, O usufruto é direito real sobre coisa alheia e o fideicomisso é espécie de substituição testamentária. No usufruto, como nós já vimos, o domínio vai se desmembrar, cabendo a cada um, seja o usufrutuário, seja o proprietário, certos direitos. O usufrutuário tem os direitos de usar e gozar, no proprietário de dispor e reaver.
sendo que o usufrutuário e o nuproprietário exercem simultaneamente os seus direitos. Nós vimos lá, primeira grande característica do usufruto: coexistem de forma harmônica os direitos de usufrutuário e nuproprietário, porque eles exercem esses direitos de forma harmônica, de forma simultânea, certo? Já no fideicomisso, cada um dos titulares, seja o fiduciário, seja o fideicomissário, vai ter a propriedade plena na sua vez. Por quê? Porque eles não exercem os seus direitos de forma simultânea, mas sim sucessiva. O fiduciário exerce os seus direitos tendo naquele momento a propriedade plena e depois entra na jogada o fideicomissário. E aí, na sua vez, ele vai exercer de forma plena os seus direitos, certo? Vista a diferença de usufruto para fideicomisso, a gente tem que entender a diferença de usufruto para enfiteuse. A enfiteuse, aquela que a gente estudou ali no início, né, do direito de superfície, que a gente viu que foi extinta pelo Código Civil, né, e a gente deu uma olhadinha nela ali por cima para entender o que seria enfiteuse. Bom, vocês já sabem que a enfiteuse não se confunde com usufruto, né? A começar pelo fato de que o usufruto, ele tem natureza temporária. O usufruto, ele é temporário. Não existe usufruto por tempo indeterminado, forever, não existe. Enquanto a enfiteuse, a gente já viu, sim, ela era para sempre. Ela foi extinta pelo Código de 2002, mas ela era um contrato perpétuo, alienável e transmissível para os herdeiros, pelo qual o proprietário atribuía a outrem o domínio útil do imóvel, em contrapartida de um pagamento de uma pensão anual certa ou invariável. E invariável, também chamada de aforamento. Bom, o usufruto, nós vimos, tem um objeto também super amplo. Ele pode recair sobre móveis e imóveis. A enfiteuse recai só sobre imóveis. E o usufruto, ele é, na sua natureza, gratuito, enquanto a essência da enfiteuse, nós vimos, é ser justamente onerosa. Mas a principal diferença é a enfiteuse é perpétua e o usufruto não. O usufruto, ele é sempre temporário. Última diferenciação é entre o usufruto e a locação. E aqui está lá no início do semestre passado, quando a gente estudou a diferença de direito patrimonial real para direito patrimonial pessoal. O usufruto, ele é um direito patrimonial real, oponível erga omnes, né? Revestido de todas aquelas características que a gente estudou. A locação, o contrato de locação, por sua vez, é um direito patrimonial pessoal. Ele tem efeitos interpartes. O usufruto, ele vai recair sobre bens corpóreos ou incorpóreos, enquanto a locação somente recai sobre bens corpóreos. E o usufruto, ele pode decorrer de convenção das partes, ato de vontade, né, lei ou da uso capião, enquanto a locação, ela decorre exclusivamente de um contrato. Bom, gente, eu vou acabar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito pesado, muito difícil de carregar. A gente faz um intervalinho, toma uma aguinha, faz um cafezinho e segue adiante para continuar aqui no estudo do usufruto e ver as classificações dele. Beijo, até já!